Meus cumprimentos. O tema Precursores do Espiritismo é da Fraternidade Espírita Canaci, Montes Claros, que tem o site canaci.com.br, que tem na primeira página todas as palestras. Então, precursores do Espiritismo, da doutrina espírita. O Espiritismo sempre existiu? Há notícias de ideias espíritas antes de Kardec? Então, dois fenômenos citados na Bíblia que se refiram a comunicações dos mortos. Que disseram Paulo de Tarso e João Evangelista a respeito das manifestações espíritas? O que disseram Paulo de Tarso e João Evangelista a respeito das manifestações espíritas? No livro de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, está escrito: se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desempenho depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Então, não há verificação da mediunidade à vontade do médium das pessoas. Na China, 3.468 a.C., o sábio Forri divulgou a dicotomia espírito-matéria e valeu-se de seu poder para incutir os dons morais entre o seu povo. 3.468 anos antes de Cristo. Já a dicotomia espírito-matéria. Lao Tse, Confúcio e Meng Tse, além da reencarnação, divulgaram o culto dos antepassados. Os Vedas, livro sagrado dos hindus, 2000 anos antes de Cristo, afirmaram a existência dos espíritos. E o que, segundo os ensinamentos dos Brahmanes, constituía-se o dom dos exorcistas, adivinhos, profetas e evocadores. A fraternidade dos essênios foi criada por Essen, filho de Moisés, que aprendeu com o pai sobre a reencarnação, comunicação com os espíritos e imortalidade da alma, técnicas de cura e de manipulação de energia magnética. Então, os essênios, ao tempo de Jesus, a comunidade que vivia em separado, criada por Essen, filho de Moisés. Então, ela já tratava de reencarnação, comunicação com os espíritos, imortalidade da alma, técnicas de cura e de manipulação de energia magnética. No Antigo Testamento, o diálogo entre o rei Saul e Samuel, narrado no Livro de Reis. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. O homem é uma alma encarnada. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existiam unidas aos tipos primordiais as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele, voltar ao passado. Essênios, repetindo, adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre os séculos 2 e 2 antes de Cristo e 1 depois de Cristo, então 3 séculos. Os essênios viviam afastados da sociedade no deserto. Mediunidade. No Novo Testamento, a visita feita a Jesus pelos espíritos Elias e Moisés materializados. O fenômeno do Monte Tabor, da transfiguração. João
evangelista também se referia às manifestações espirituais e alertava quanto ao exame dessas comunicações. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Paulo de Tarso, em suas cartas ou suas epístolas, reconhecia a prática das manifestações entre os cristãos primitivos. Aspas, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas e retendo o que é bom. Quem fala em outra língua ainda é Paulo de Tarso. Quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 aos Coríntios, o capítulo 14. O famosíssimo capítulo 14 que fala de práticas espirituais. Ainda de Paulo, agora aos Tessalonicenses, aos cristãos de Tessalona. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Na França, século XV, Joana d'Arc viveu como humilde camponesa, sem qualquer tipo de instrução, portadora de extraordinários dons mediúnicos. Até o livro Joana d'Arc Médium. John Hus, 1415, foi um pensador e reformador religioso. Ele iniciou o movimento baseado nas ideias de John Wycliffe. Os seus seguidores foram conhecidos como os Citas. 1403, Jan Hus se propôs a reformar a igreja na Boêmia. Durante o seu exílio, Hus teve a oportunidade de concluir uma de suas obras mais importantes. Como Wycliffe, Hus lutou pela reforma, pagando o preço com a própria vida. Os perseguidores destruíram o corpo, mas não os ensinos de Hus que foram espalhados por toda a Europa. Os mais antigos experimentadores da mediunidade no Brasil foram os homeopatas Bento Mori, João Vicente Martins, que aqui chegaram em 1840. Aplicavam passes em seus pacientes e falavam em Deus, Cristo e caridade, quando efetuava as suas curas. José Bonifácio, o patriarca da independência, fora coautor da homeopatia e empreendera algumas experiências psíquicas. José Bonifácio Andrade Silva, o nosso patriarca. Em 1844, o Marquês de Maricá publicou um livro com os primeiros ensinamentos de fundo espírita no Brasil. Então, 1844, 13 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Experiências com mesas girantes ocorridas em Fortaleza, capital do Ceará, em 1853, quer dizer, 4 anos antes do Livro dos Espíritos, na residência do comerciante Smith Vasconcelos. Um dos precursores do Espiritismo, Swedenborg, 1678 e 1772, era um homem culto e de grande inteligência. Suas visões do mundo espiritual geraram relatos que foram comprovados pelos trabalhos de Allan Kardec e de André Luiz. Na luta pela divulgação do magnetismo animal, Franz Mesmer chegou a Paris em fevereiro de 1778. O primeiro tratamento pelo magnetismo teve início em 1773.
A paciente foi uma parente da esposa de Mesmer e amiga da família de Mozart. Andrew Jackson Davis viveu entre 1826 e 1910 nos Estados Unidos e foi considerado por Arthur Conan Doyle como profeta da nova revelação. Os poderes psíquicos de Davis começaram na sua infância, quando ele ouvia vozes de espíritos que lhe davam conselhos. A clarividência seguiu-se à clareaudiência. Certa vez, em 6 de março de 1844, Davis foi tomado por uma força que o fez voar da pequena cidade onde residia e fazer uma viagem até as montanhas de Catskill, distante 40 milhas de sua casa. Chegam as Irmãs Fox. As Irmãs Fox, 1847, iniciaram o diálogo com o espírito de um mascate que passou a história do espiritismo como o episódio de Hydesville. Hydesville estava na região de Nova York. Com Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Então, 18 de abril de 1857, o lançamento do livro dos Espíritos no Palais Royal, na cidade de Paris, na França. 18 de abril de 1857 é considerada a certidão de nascimento da doutrina espírita. O mundo espiritual aparece na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram, são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Então Doyle, Arthur Conan Doyle, 1887, 30 anos depois de Kardec, publicou um estudo meticuloso com fotografias de médiuns e espíritos famosos e uma narrativa que aborda desde os primeiros médiuns que revelaram o seu dom até investigações coletivas sobre espiritismo. Terminando, o que sempre existiu continuará sempre existindo. Então aí, os precursores do espiritismo.